sobre algumas mães que fizeram diferença. E eu sei, e você bem sabe também que são muitas que a Bíblia relata que de fato fizeram uma grande diferença. E eu quero mencionar 4 delas e quero ler um texto que vai falar de uma delas, o texto todo, e depois eu farei menção de outros que falarão de outras mães. Mateus 15, de 21 a 28. Partindo Jesus dali, retirou-se para os lados de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que viera daquelas regiões, clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Ele, porém, não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe: despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Então ele, respondendo, disse: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, contudo, replicou: sim, Senhor, porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então lhe disse Jesus: ó mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. E desde aquele momento sua filha ficou sã. Que Deus nos abençoe mais uma vez pela leitura da sua palavra. Amém. Essa mãe, da qual nós acabamos de ler um pouco da sua história, vai ser a última que eu vou mencionar aqui para os irmãos. Mas eu gostaria de chamar a sua atenção para algumas mães que foram tão especiais na história do povo de Deus, como elas foram especiais para a vida das suas famílias. A primeira mãe que eu quero fazer menção aqui para os irmãos, alguma coisa nós temos a seu respeito no livro de Êxodo, no capítulo 2. Era uma mãe que se chamava Joquebede. É um nome bem comum, né? Uma mãe que se chamava Joquebede. Alguém lembra de quem ela era mãe? Oi? De Moisés. Mas de quem mais? Arão e Miriam. Joquebede, ela teve um papel muito importante na vida da sua família. E por que não dizer na vida do próprio povo de Deus? O seu filho mais ilustre, se assim podemos dizer, se chamava Moisés. Um homem que foi usado por Deus para a libertação do povo de Israel do Egito. E se você olhar no versículo 3 do texto de Êxodo 2, de 1 a 10, você vai ver que Joquebede, a mãe de Moisés, ela fez uma grande diferença, especialmente neste versículo 3. E eu quero mencionar 3 coisas nas quais ela fez diferença. Primeiro, no cuidado demonstrado com Moisés, no cuidado com o filho. Segundo, ela fez diferença na coragem que ela demonstrou. E terceiro, ela fez diferença na fé que ela professou, na fé que ela demonstrou também. E aqui está uma lição para mim e para você. E aqui está uma lição especialmente para as nossas mães.
Joquebede fez uma grande diferença. Uma mãe que fez uma grande diferença. O versículo 3 de Êxodo 2 diz assim: não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, tomou um cesto de junco, calafetou-o com betume e piche, e pondo nele o menino, largou-o no carriçal à beira do rio. Havia um decreto de Faraó para eliminar todas as crianças do sexo masculino do povo hebreu. Moisés nasceu, a sua mãe o escondeu, tentando livrar da fúria de Faraó contra o próprio povo de Deus. E ela cuidou, mas cuidou tão bem do seu filho. E ela fez uma grande diferença no cuidado dele. Mas ela fez uma grande diferença também na coragem, porque ela não podia mais esconder o bebê. E ela preparou um cesto, calafetou com betume, com piche, e colocou o menino lá dentro e colocou no rio. Que coragem dela, hein? Qual a mãe aqui que teria aquela coragem? Faz assim. Ninguém? Nenhuma. Jamais. Talvez a gente não vai encontrar hoje nenhuma mais que teve a coragem de Joquebede. Que diferença ela fez nesse gesto de coragem dela. Mas Deus estava naquele negócio. Não era uma coragem simplesmente dela, não era algo que nasceu no seu coração. As ideias que vêm à mente daquele ou daquela que serve a Deus são ideias de Deus. E aquela ideia Deus colocou no coração de Joquebede, e aquilo fez uma grande diferença no cuidado com o filho, na coragem demonstrada de preparar aquele cesto e de colocar o menino e colocar lá no rio. E ela fez uma grande diferença na fé que ela demonstrou, porque ela cria no Senhor, ela cria em Deus. Ela tinha uma fé tão viva e tão real em Deus, que o seu filho seria protegido, seria poupado, seria preservado, seria guardado, porque Deus tinha um plano na vida daquele menino. E ela creu, e foi pela fé que ela fez isso. Que diferença Joquebede fez? No cuidado com o filho, na coragem demonstrada e na fé demonstrada e vivida também. Nós temos no Antigo Testamento o exemplo de uma outra mãe. O exemplo de uma outra mãe que está lá no primeiro livro de Samuel, do versículo 9 até o versículo 28. A Bíblia conta-nos um pouco a história de uma mãe que se chamava Ana. A Ana era mãe de quem mesmo que a gente mais conhece? Samuel. Era mãe de Samuel. Como Ana fez uma grande diferença. Versículos 9 e 10 de 1 Samuel capítulo 1. Diz assim: após terem comido e bebido em Siló, estando Eli o sacerdote assentado numa cadeira, junto a um pilar do templo do Senhor, levantou-se Ana e com amargura de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente. Em que aspecto Ana foi uma mãe que fez diferença? Primeiramente na sua oração a Deus, que foi uma oração de fé. Ana não tinha filhos, Ana era uma mulher estéril,
Ana era uma mulher que, por causa do seu problema, ela não gerava filhos. E ela desejava tanto ter filhos. E um dia ela orou ao Senhor. E aí onde começa a diferença que aquela mãe faz na vida de uma família e na vida de uma sociedade. Ela orou ao Senhor. Ela fez uma grande diferença quando ela orou ao Senhor pedindo um filho. Ela fez uma grande diferença quando ela orou a Deus e fez-lhe um voto. Olhem o versículo 10. E levantou-se Ana com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. Olha o versículo 11: e fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, e lhe deres um filho varão. E ela ainda pediu, queria um homem, um filho varão. Ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Ela ora com fé, ela pede a Deus com fé, ela faz um voto e ela demonstra a fé que tinha no Senhor. Se o Senhor me conceder este filho varão, eu o devolverei ao Senhor, eu o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Ela fez um voto que ela devolveria o seu filho a Deus, que ela cuidaria de ser fiel em cumprir o propósito que ela estava fazendo diante do Senhor. E ela fez diferença também no cuidado com o seu filho. Capítulo 2, de 19 a 21 diz assim: sua mãe lhe fazia uma túnica pequena, e de ano em ano lhe a trazia quando com seu marido subia a oferecer o sacrifício anual. Ele abençoava Elcana e a sua mulher e dizia: o Senhor te dê filhos desta mulher, em lugar do filho que devolveu ao Senhor. E voltavam para a sua casa. Abençoou, pois, o Senhor a Ana, e ela concebeu e teve 3 filhos e 2 filhas. E o jovem Samuel crescia diante do Senhor. Aleluia. E aí nós voltamos aos versículos 27 e 28 do capítulo 1, que nós vimos que Ana também ela fez diferença na sua fidelidade, do seu compromisso com Deus. Por este menino, dizia ela ao sacerdote, por este menino orava eu, e o Senhor me concedeu a petição que eu lhe fizera, pelo que também o trago como devolvido ao Senhor por todos os dias que viver, pois do Senhor o pedi, e eles adoraram ao Senhor. Em que Ana fez diferença como mãe? Em que aspectos ela foi uma mãe que fez diferença? Vou repetir: fez diferença na sua oração, fez diferença no seu voto a Deus, fez diferença na fé que ela demonstrou, fez diferença no cuidado com o filho. De ano em ano ela ia lá, levava-lhe uma roupa nova, e fez diferença na sua fidelidade de cumprir o seu propósito com o Senhor. Alguma mãe teria coragem de pegar o seu filho, criança ainda, e de levar lá para o templo e deixar só ele lá com o sacerdote? Pois ela fez, porque foi essa a promessa do Senhor. Talvez muitas pessoas hoje chamariam ela de louca. Talvez algumas pessoas hoje acusariam e denunciariam o sacerdote por estar lá no templo só ele e uma criança. Talvez muitas pessoas iriam ficar de olho naquela situação para ver se alguma anormalidade não ia acontecer. Mas não tinha nenhuma anormalidade, porque como foi com Joquebede, Deus estava também naquele negócio. Deus estava presente ali, e ele tinha um plano,
ele tinha algo, ele tinha uma obra para Samuel executar na frente do seu povo. E a vida dele, tudo aconteceu, muito se deve por causa da sua mãe, que fez uma diferença na sua vida e na própria sociedade. E a Bíblia diz que Samuel crescia, que todo Israel, desde Dan até Berseba, de uma outra extremidade, conheceu que Samuel estava confirmado como profeta do Senhor, e nenhuma das suas palavras deixou cair por terra, e ele estava confirmado como profeta do Senhor. Uma coisa que foi muito decisiva, o papel da mãe Ana, que fez uma grande diferença. Vamos lá para o Novo Testamento. Duas mães do Antigo Testamento, e eu quero mencionar duas do Novo Testamento. Se você olhar Lucas capítulo 1, Lucas capítulo 1, do versículo 26 até o versículo 38, você vai encontrar a Bíblia falando de mais uma mãe que fez uma grande diferença. Era uma mãe que se chamava Maria, que foi esposa de José, mas que quando engravidou do primeiro filho, não foi por uma relação com José, mas foi por obra e graça do Espírito Santo. Maria era mãe de quem? De Jesus. E quando Jesus nasceu, a Bíblia diz que nasceu-lhe o filho primogênito. O primogênito é o primeiro. Se tem o primogênito, significa que tem outros. E lá na frente a Bíblia vai mencionar o nome dos outros filhos de Maria, dos irmãos de Jesus, e vai fazer menção, embora não diz o nome, mas das suas irmãs. Então Jesus não era filho único, ele era o unigênito de Deus, o único de Deus, mas ele não era único de Maria e José. Jesus foi o primogênito, foi concebido por obra e graça do Espírito Santo. Aquela mãe recebeu uma grande missão de Deus. Aquela mãe recebeu uma grande missão de Deus para trazer o seu filho em carne ao mundo. Ela recebeu um recado de Deus. Deus falou com ela. Lucas 1, de 28 a 30. E entrando o anjo aonde ela estava, disse: alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria esta saudação. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Ela estava ouvindo a voz de Deus. E aqui foi onde ela fez uma grande diferença, porque ela foi uma mãe que ouviu a voz de Deus. Você, mãe, você precisa ser uma mãe que ouça a voz de Deus todos os dias da sua vida, como fez Maria. Estou dizendo você, mãe, porque nós estamos no dia especial do Dia das Mães, embora isso seja um dever de todos nós. Olha o versículo 38. Então disse Maria: aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. Ela fez uma grande diferença na aceitação da missão que ela recebeu de Deus. Quando o anjo anuncia, quando Deus fala com ela, ela simplesmente, ela não questiona, ela não duvida, ela não expressa medo, ela não expressa nenhum receio por de repente, sem se casar, aparecer grávida na sua sociedade, que certamente ia discriminá-la.
mas ela crê de fato que Deus estava falando com ela, e que o que aconteceria com ela seria de fato tão somente por obra e graça do Espírito Santo. E ela faz uma grande diferença no ouvir a voz de Deus, ela faz diferença na aceitação da missão de Deus, ela faz uma diferença na sua submissão a Deus. Eis aqui está a serva do Senhor. Eis aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim, conforme a tua palavra. E aí nós chegamos no capítulo 2, versículo 48. Capítulo 2 de Lucas, versículo 48, nos diz assim: logo que seus pais o viram, ficaram maravilhados. E sua mãe lhe disse: filho, por que fizestes assim conosco? Teu pai e eu, aflitos, estamos à tua procura. Isso aqui é do episódio quando eles foram em Jerusalém, Jesus já com 12 anos de idade, e que eles estavam indo embora, e de repente, cadê o menino? Depois de 3 dias, eles achavam que ele estava junto com os outros, mas não estava. Eles voltaram lá, cuidado com ele, preocupação. E chegaram lá, estava ele lá entre os doutores, entre os mestres, entre os homens conhecedores, conversando, discutindo com eles, respondendo tudo de forma muito sábia, causando admiração daquelas pessoas. A sua mãe expressa cuidado, preocupação, cuidado com ele. E isso foi algo que fez diferença na vida daquela mãe, daquela mulher. Mas nós observamos também que ela fez uma grande diferença na sua própria fé que ela tinha no seu filho, porque ela sabia também que ele era e é o Filho de Deus. Quando ele chega lá em Caná da Galileia para realizar, numa festa de casamento, para realizar o primeiro milagre do seu ministério, e quando as pessoas chegam para ela e compartilham o que havia acontecido, de repente, ela chega para Jesus e fala assim para ele: eles não têm mais vinho. Ela já cria, ela já tinha fé que alguma coisa ele iria fazer, não é verdade? Porque ela ia dizer para ele: olha, eles não têm mais vinho. Mas ele fala assim: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Mas ela sabia que a hora estava chegando. E ela mais uma vez demonstra a sua fé, quando ela fala a todos aos serventes daquela festa. Ela diz assim: fazei tudo que ele vos disser. Como se ela estivesse falando: se vocês fizerem tudo que ele mandar, o problema vai ser solucionado. O problema da falta do vinho vai ser solucionado. O milagre vai acontecer. Façam o que ele mandar, fazei tudo o que ele vos disser. Isso é fé. Isso é fé no Filho de Deus. Isso é fé em Jesus. Fazei tudo o que ele vos disser. Aleluia. E eles fizeram. E ele ordena que águas fossem colocadas nas talhas, que mais talhas fossem cheias, e que mais fossem cheias. E eles colocaram, e de repente olharam ali, não era mais água, era vinho da mais perfeita qualidade que existia. Tanto é que algumas pessoas chegaram para o noivo e disseram: olha, no nosso meio aqui o costume é diferente. A gente traz o melhor vinho, depois que está todo mundo farto, a gente traz o vinho mais fraco. Você fez diferente, você deixou para trazer o melhor por último. Mas não era nada daquele noivo, não era nada daquele rapaz, era obra de Jesus. E o último vinho foi muito melhor do que o primeiro, porque o primeiro foi produção humana, mas o segundo foi produção de Jesus. E a sua mãe demonstra fé nele, que ele podia fazer alguma coisa, e ele fez. E ali aconteceu o primeiro milagre do seu ministério, a transformação de água em vinho em Caná da Galileia. Onde Maria fez diferença, no seu ouvir a voz de Deus,
Em que ela fez diferença? No seu ouvir a voz de Deus, na aceitação da missão de Deus, na sua submissão a Deus, no cuidado com o filho e na sua fé em Jesus, o seu filho, o Filho de Deus. Que diferença aquela mulher fez? Que diferença aquela mãe fez? Deus abençoe você, mãe. Seja como Maria e faça diferença onde você está. E finalmente, nós temos uma outra mãe, relatada em Mateus, texto que nós lemos, Mateus capítulo 15, de 21 a 28. Fala de uma mulher, uma mãe, que a Bíblia chama de mulher cananeia. O mesmo texto relatado por Marcos 7, de 24 a 30, fala dessa mesma mulher, chamando-a de a mulher sirofenícia. Qual que era a situação daquela mulher? Ela tinha uma filha possessa pelo diabo, possessa por demônios. E ela ouve falar de Jesus certamente. E um dia ela teve a oportunidade de encontrar-se com Jesus, quando ele se retirou para os lados de Tiro e Sidom. Uma mulher cananeia, que viera daquelas regiões, clamava a ele: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Ele, porém, não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe, despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Jesus fala: não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Mas aquela mãe insistia. Aquela mãe veio e adorou ao Senhor, dizendo: Senhor, socorre-me! Senhor, socorro! Senhor, socorre-me! E ele simplesmente vira para ela e disse: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Mas ela contudo replicou: sim, Senhor, porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Para ela, o mínimo que Jesus fizesse era suficiente. Ela queria o poder de Jesus, o milagre de Jesus, a obra de Jesus. Ela queria que Jesus fizesse-lhe alguma coisa, ainda que fosse uma migalha. Era diferente de tudo que ela havia tentado. Mesmo que fosse uma migalha da sua bênção, para ela era suficiente. E aquilo causou muita admiração em Jesus. Como que ela dizendo: Senhor, pode ser uma migalha, mas se vem do Senhor, será suficiente para mim e para minha filha. Que exemplo foi aquela mãe? A sua filha possessa de demônios. Eu estava compartilhando o que iria pregar hoje com a nossa filha mais nova, a Débora, lá de Iporá. E ela me lembrou dessa mãe. E eu falei para ela: eu vou colocar também, vou falar dela também. E a minha filha dizia assim: Jesus não tinha compromisso. Jesus não tinha compromisso com os demônios que atormentavam a vida daquela menina, mas ele tinha compromisso com a fé da mulher. Ele tinha compromisso com a fé daquela mãe. E eu brinquei com minha filha e falei: você tá ficando boa de homilética, né? A matéria que a gente aprende a fazer o sermão. E ela me disse assim: ele não tinha compromisso com os demônios que estavam na menina, mas ele tinha compromisso com a fé da mãe. Sabe, irmãs, mães, Jesus tem compromisso com a sua fé, tá? E ele quer honrar a sua fé. E ele quer atender você como ele atendeu a mulher cananeia. Mesmo que o seu problema, que às vezes você enfrentar, não seja aquele problema que ela enfrentava com aquela menina. Mesmo que o seu problema seja outro.
mas o compromisso dele é com você e com a sua fé, e ele vai honrar a fé que você tem nele. A mulher cananeia, a mãe cananeia, fez uma grande diferença no seu cuidado com a filha. Ela busca em Jesus a solução para o seu problema. Ela adorou ao Senhor, e ela fez diferença na sua adoração, mesmo em meio à dor. Mesmo em meio à dor, ela adora ao Senhor. Isso fez uma grande diferença. Ela fez uma diferença no recorrer a Jesus para resolver o seu problema. Fez uma grande diferença na sua fé verdadeira, cheia de humildade. Sim, Senhor, porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Mesmo se for uma migalha, se vier do Senhor, para mim é suficiente. E Jesus atende. Jesus disse para ela na sua palavra: ó mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. E desde aquele momento a sua filha ficou sã. Mais uma vez vou repetir a expressão da nossa filha: Jesus não tinha compromisso com os demônios que estavam na vida daquela menina, mas ele tinha compromisso com a fé da sua mãe, e honrou e atendeu o pedido, e a menina foi liberta. Aconteceu conforme a sua fé, e ela foi liberta pelo poder de Jesus. Aleluia. Deus abençoe você, mãe. Deus abençoe com você toda a sua família, o esposo, os filhos, enfim, todos os seus familiares. Seja a vida de Joquebede, seja a vida de Ana, seja a vida de Maria, seja a vida da mulher cananeia e de outras mães mais que a palavra do Senhor nos relata. Seja exemplo para você, mãe. Seja motivação para você, mãe. E como elas fizeram diferença, e tantas outras. Que Deus abençoe as irmãs e lhes dê toda a sabedoria e unção do alto, para que vocês possam fazer diferença na sua família, na igreja, na sociedade e por onde quer que andarem. Lembre mais uma vez, trazendo para a sua realidade, Jesus não tem compromisso com o seu problema, mas Ele tem compromisso com você e com a sua fé, e Ele vai honrar isso. E que essas mães que fizeram diferença possam provocar essa motivação na vida das irmãs, e que Deus as abençoe e use-as para fazerem diferença por toda a sua vida, no nome de Jesus. Deus abençoe as mães, Deus abençoe as famílias, Deus abençoe a todos nós, e complete a sua bendita palavra no coração de cada um de nós. Amém. A Ti, Senhor, toda honra, glória e louvor, pela maneira que o Senhor nos fala, através da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém.